salvação. A quem eu temerei? A quem eu temerei? O Senhor é o poder de minha vida. O Senhor é o poder de minha vida. De quem, pois, terei temor? Mesmo que um exército me cerque, meu coração jamais temerá. Ainda que a guerra se erga contra mim, eu confiarei em Deus, pois ao chegar a prova, há de ocultar-me em seu tabernáculo. Sim, no secreto, bem oculto pavilhão, me esconderá. E por-me-á em cima de uma rocha. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem eu temerei? A quem eu temerei? O Senhor é o poder de minha vida. O Senhor é o poder de minha vida. De quem, pois, terei temor? De quem, pois, terei temor? Bom dia! Que bom estarmos juntos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. É bom ter este encontro com você a cada sábado, onde nós podemos recapitular, revisar aquilo que nós estudamos durante a semana que se passou. E o nosso tema de hoje é um modo emocionante de se envolver. Se envolver em quê? Se envolver aonde? Se envolver como? Vamos rever alguns tópicos sobre este tema e vamos aprender um pouco melhor sobre como sermos mais úteis na pregação da Palavra de Deus. Quero começar cantando com você junto o hino 319, Mãos ao Trabalho. Ele expressa a necessidade que temos de colocar as mãos no trabalho para fazermos a obra da pregação do Evangelho e assim ajudar que mais pessoas conheçam
sobre a volta de Jesus. Cante conosco. Passando ao voo, vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Venha que ao vir a noite não há mais lidar. Mãos ao trabalho, adultos, vamos enquanto há luz. Venha que já é tempo de servir Jesus e de o vigor da vida todos ao bem votar. Venha que ao vir a noite não há mais lidar. Mãos ao trabalho, idosos, breve nos chega ao fim. Firmes enquanto a morte não tocar clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Venha que ao vir a noite vamos descansar. Vamos orar? Querido Pai, nós vamos agora participar do estudo da Tua Palavra. Queremos entregar este momento em Tuas mãos. Pedindo a Tua bênção sobre nós, que as Tuas palavras fluam dos nossos lábios de tal maneira que possa ajudar pessoas a Te conhecer melhor e a sentir o prazer da Tua presença. Também queremos rogar por todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, que possam sentir o poder do Teu Espírito Santo atuando na vida deles e assim levando-os para mais perto de Ti. Agora, querido Pai, fala ao nosso coração através do Teu Espírito Santo. E a súplica que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Uma maneira empolgante de se envolver. Envolver em quê? Se envolver na pregação do Evangelho, é lógico, né? É claro, se envolver na pregação do Evangelho. Se envolver como? Ajudando pessoas a conhecer um pouquinho mais sobre a grandiosidade do amor de Jesus. Se envolver como? Esse é o tema que nós vamos pegar hoje. Se envolver como? Como podemos nos envolver de forma mais dinâmica na pregação do Evangelho? Essa é uma situação bastante interessante. Tem um pensamento que diz que a união faz a força. É uma realidade. O nosso verso de estudo de hoje, ele está baseado em Mateus, no capítulo 9. Jesus deixou essa mensagem para você e para mim hoje, no capítulo 9, nos lembrando, no versos 37 e 38, que diz o seguinte: Então se dirigiu a seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, no verso 38, ele termina dizendo: Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tem muita gente perto de você que não conhece sobre o amor de Jesus? Tem, né? Eu sei. E aí, o que a gente pode fazer por isso? O autor da lição, o pastor Mark Finley, escreveu este comentário aqui bem interessante de onde deu origem à lição, e eu tirei alguns pensamentos aqui bem interessantes. E eu quero compartilhar com você nesta manhã.
ele diz o seguinte no início: eu acredito no ministério dos pequenos grupos, por seu potencial de transformar pessoas. Milhares de membros da igreja ao redor do mundo estão ativamente envolvidos em pequenos grupos, experimentando seu poder de transformar vidas. Os pequenos grupos aumentam o envolvimento dos membros. Eles fornecem um lugar seguro para os que não são cristãos, compartilharem suas preocupações, permitindo-lhes crescer na fé por meio da oração, do estudo da Bíblia, da conversação e do relacionamento. Eu achei interessante no final da nossa lição da Escola Sabatina, de sexta-feira, contou a história de uma pequena igreja que não estava batizando, e então começaram a estudar e resolveram começar a fazer pequenos grupos. 9 membros da igreja começaram a trabalhar nisso. E surgiram alguns pequenos grupos. E eles começaram a se envolver com as pessoas. E uma coisa interessante que eu tenho observado na questão dos pequenos grupos é que eles têm, e a gente vai estudar isso aí, eles têm alguns objetivos comuns. E o conceito de pequeno grupo não é algo novo. Eles são tão antigos quanto o livro de Gênesis. Tem sido realizado ao longo dos séculos. Clarence Gruisbeck escreveu na edição de abril de 1982, na revista Ministry, ela conta a história de 3 pessoas poderosamente impactadas e atingidas pelo envolvimento em pequenos grupos de estudos da Bíblia. É uma coisa importante a gente observar. O pequeno grupo não tem como objetivo apenas o estudo da Bíblia. O estudo da Bíblia é um dos objetivos. Mas para levar as pessoas a sentir o desejo de estudar a Bíblia, há algo mais impressionante, mais impactante que nós temos que fazer, que é a nossa vida, o nosso testemunho. E então ele coloca aqui 3 pessoas, preste atenção nessas pessoas antes, sem religião, o que elas dizem sobre o que os pequenos grupos fizeram na vida dessas pessoas. O primeiro diz o seguinte: a minha esposa sugeriu que eu participasse do grupo de estudo da Bíblia, mas não fiquei muito interessado. Mas acabei indo para agradá-la, porque vi que havia acontecido uma mudança na vida dela. Percebeu? O testemunho pessoal. O que mudou essa mulher? Entenderam? Estou feliz por ter ido, pois encontrei algo que estava faltando em minha vida. Aceitei Jesus como meu Salvador e Senhor e estou me preparando para o batismo. O segundo diz o seguinte: o que me atraiu no grupo de estudos da Bíblia foi a constatação de que ali haviam pessoas que estavam tendo um relacionamento real com Jesus Cristo. Deus estava trabalhando na vida deles. E foi por isso que eles me aceitaram. E eles me aceitaram do jeito que eu era. Me receberam, me cativaram e hoje estou aqui. O terceiro disse o seguinte: fiquei impressionado com a maneira como os membros do grupo ajudavam uns aos outros. Note, ajudavam uns aos outros. Era óbvio de que essas pessoas estavam cheias do amor de Deus. Você não vê muito isso por aí. E eu queria esse amor em minha vida, disse ele. Mas então eu descobri que aquilo era muito gratificante e compensador. Se você buscar pessoas que participam de pequenos grupos, você vai ter testemunhos aos milhares por aí. Porque acontece um envolvimento. Não só um envolvimento espiritual, mas um envolvimento social, um envolvimento de atividades, um envolvimento de tudo que você possa imaginar. É uma vida envolvida. Começam a surgir amizades, começam a ter coisas em comum e começam a trabalhar nesses fatos em comum. E então, as coisas vão acontecendo. E você percebe que os pequenos grupos têm uma base de formação espiritual e têm um objetivo missionário. Em algumas partes do mundo, os pequenos grupos eles constituem a base de formação espiritual e do trabalho missionário da igreja. Em outros lugares, são poucos os pequenos grupos nas congregações locais. Historicamente, os pequenos grupos sempre foram centrais para o crescimento espiritual.
espiritual. Suas raízes remontam o tempo de Moisés, no Êxodo. Lembra o que Moisés fazia? Moisés atendia as pessoas e em Números está relatado que ele passava o dia inteiro lá atendendo as pessoas. E as pessoas ficavam cansadas, e ele também. Então Jetro, sogro dele, chegou e disse, olha, distribua as suas atividades e você vai ver como vai ser mais fácil. E deixe para chegar a você somente realmente os problemas mais difíceis de resolver. Então, no Êxodo, eles faziam parte do plano de organização de Moisés para Israel. E no Novo Testamento tinha uma função do ministério de Jesus e também da igreja do primeiro século. Os pequenos grupos cumprem, na verdade, uma variedade de funções na Bíblia. Alguns são dedicados a formar novos cristãos, com ênfase na oração, no estudo da Bíblia. Outros são focados no testemunho, na obra missionária. Outros oferecem encontros sociais entre cristãos, dando oportunidade para as pessoas compartilharem problemas que têm em comum. Por exemplo, às vezes pessoas de uma mesma profissão se juntam para conversar e para trocar ideias e tirar algumas dúvidas até sobre a questão do trabalho. Mas a característica mais peculiar das Escrituras em termos de pequenos grupos é que eles combinam oração, estudo da Bíblia, comunhão e testemunho. Pequenos grupos bem-sucedidos incluem todos estes elementos. Notem: oração, estudo da Bíblia, comunhão e testemunho. As pessoas precisam ver que a nossa vida é diferente, que nós somos diferentes. Quando transmitimos isso, nós vamos influenciar essas pessoas a também serem diferentes. É este o segredo, fazer a diferença. E é uma coisa importante que tem se percebido: os pequenos grupos sem foco na missão não sobrevivem por muito tempo. Se tornam apenas uma reunião de grupos sociais. Pequenos grupos com foco na missão, mas pouca ou nenhuma oração, estudo da Bíblia e comunhão, muitas vezes deixam seus membros cansados de suas intermináveis atividades e acabam também se deixando. Então tem que haver um equilíbrio em todas essas partes. Certo? A teologia bíblica de pequenos grupos nos diz que no primeiro verso da Bíblia, a palavra usada para Deus está no plural. No princípio criou Deus os céus e a terra, de Gênesis 1:1. A palavra traduzida como Deus é um substantivo hebraico Elohim. Ao longo da história cristã, os estudiosos viram neste verso uma evidência da divindade ali. A presença da divindade. Esse conceito fica ainda mais claro em Gênesis 26, quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Por que não dizer, vou fazer o homem à minha imagem? Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Então você percebe que é um pequeno grupo. Nessa passagem, o nome de Deus, no plural, Elohim, está combinado com as promessas pessoais do plural, nós e nosso, para indicar novamente a pluralidade da divindade. O capítulo 1 de Gênesis, combinado com a revelação adicional das Escrituras, fornece evidências sólidas de que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas eternas que existem em unidade indivisível, trabalhando em diversos papéis para criar o mundo e mantê-lo. Você percebe isso em diversos textos na Bíblia. A Bíblia ensina que Deus não existia sozinho. Então você percebe que ali há um núcleo de um pequeno grupo. Pai, Filho e Espírito Santo existiam juntos por toda a eternidade, em íntima comunhão e repletos de amor um pelo outro e repletos de ajuda um ao outro. O amor refletido no relacionamento dos membros da divindade e sua cooperação na criação e redenção é um exemplo para os pequenos grupos de hoje. Nós vemos esse modelo no Novo Testamento. Você já percebeu o ministério de Jesus? Seus discípulos? Em Lucas, no capítulo 6, no verso 12, fala que Jesus retirou-se à parte, passou a noite em oração, e no outro dia o texto bíblico diz que ele, inspirado pelo Espírito Santo, agora escolheu seus 12 discípulos, homens, quem ele chamou de discípulos, apóstolos,
esse era o seu pequeno grupo. Agora, quando você analisa o pequeno grupo de Jesus, você percebe que mesmo nesse núcleo, nesses 12 discípulos, haviam três, Pedro, Tiago e João, que eram os três que estavam mais próximos de Jesus. Era, podemos chamar assim, de núcleo. Eram praticamente os líderes, e se tornaram os líderes dos discípulos. Então, isso é importante. E isso acontece de uma forma natural. Quando os membros se reúnem em pequenos grupos e se unem para a missão, eles se tornam uma testemunha poderosa para levar o Evangelho ao mundo e àqueles que estão ao nosso redor. Agora, vamos ver alguns exemplos de pequenos grupos no Novo Testamento, no livro de Atos. Em Atos 2, você percebe ali que 3.000 pessoas foram batizadas no dia de Pentecostes. 3.000 pessoas. Como esses primeiros cristãos foram alimentados espiritualmente? O que manteve essa igreja saudável? O registro bíblico declara, no verso 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Notem, eles tinham a mesma doutrina dos apóstolos e acreditavam nisso, a comunhão, juntos, comungando, no partir o pão. E aqui entra uma coisa interessante. Uma das coisas que leva as pessoas a se identificar e se aproximar uns dos outros, você já percebeu que é quando você come junto com as pessoas? Dificilmente você vai comer com seu inimigo, certo? É verdade. Então, quando você faz a gente chama de junta panelas, e as pessoas participam de uma refeição junto conosco, você interage socialmente, você conversa, você está ali todos juntos no mesmo nível. E você percebe que sempre alguém se destaca como líder. Em todo grupo pequeno que se reúne, alguém se destaca como líder. Então ali, ele vai conduzindo as coisas para ir em direção ao que mais é importante. Nas orações, no partir do pão, na comunhão e ensinando juntos, estudando a doutrina dos apóstolos. Em Atos 6, surgiu um problema dentro da igreja. O problema foi em relação à alimentação das viúvas. E havia rumores de que as viúvas gregas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária dos alimentos. Essa questão tinha um potencial de dividir a igreja, de trazer problemas sérios. Mas o que é que foi feito? Como o problema foi resolvido? Um pequeno grupo. Foram escolhidos alguns diáconos e foi definido que eles ficariam com a missão de suprir as necessidades das viúvas e buscar o bem-estar do corpo de Cristo. Você percebe que as atividades são divididas? Cada um tem uma função? E a eles foi dada a liberdade de resolver essa questão. Instruídos para encontrar uma solução. E como resultado, os esforços unidos de todos, esses homens talentosos, resolveram o problema e voltou a haver paz entre a igreja. Em Atos 12, registra-se que Herodes encarcerou Pedro, selando o seu destino. No outro dia ele seria executado. O que é que a igreja fez? Reuniu num pequeno grupo, ou grande, não sei, num grupo de oração em uma casa. Provavelmente não eram muitas pessoas, porque era numa casa. Os seus membros, então, ali buscaram fervorosamente, orando, intercedendo por Pedro. E o que é que aconteceu com Pedro? Pedro foi libertado miraculosamente. O texto bíblico diz que ele estava no meio de 2 soldados, que estavam acorrentados a ele por correntes e algemas, tipo de algema, e as algemas caíram dos braços e das pernas, e ele saiu, os portões foram se abrindo, e ele saiu e foi embora. E para onde ele foi?
Ele foi para casa onde eles estavam orando por ele. Em Atos 16, o apóstolo Paulo organizou uma equipe médico-missionário para evangelizar a Grécia. Nesse grupo foi Lucas, o Dr. Lucas, e alguns de seus jovens convidados. E ali foram estabelecidas igrejas em Filipe, Tessalônica e Corinto. E elas testemunharam a eficácia do trabalho dessa equipe. Mas você percebeu que todos esses grupos, eles tinham uma coisa em comum: pregar o evangelho. Mas eles não faziam única e exclusivamente aquilo. Porque tem que atrair as pessoas para o seu modo de vida. Você precisa fazer com que as pessoas queiram aprender o que você sabe, viver como você é. Por isso é importante que você tenha uma vida transformada. Esse exemplo que nós falamos, você mostra que o pequeno grupo no Novo Testamento eram bastante variados. O grupo de Atos 6 trabalhou internamente. O grupo de Atos 12 trabalhou em oração. O grupo de Atos 16 estava focado em evangelismo. Você percebe que os diversos ramos para atrair pessoas? Esse padrão sugere que devemos ter cuidado para não deixar todos os pequenos grupos iguais. Não são iguais. No Novo Testamento, os pequenos grupos atendiam às necessidades diversas da igreja. Realizavam vários ministérios. Tudo para o bem da igreja geral. Eu conheço aqui em São Paulo, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, são famosos, Grupo dos Motociclistas Adventistas. Eles têm um ministério. Eles se reúnem, atraem outros motociclistas porque eles têm algo em comum, fazem passeios, fazem viagens e, enquanto está havendo essa interação, é pregado o evangelho. Médicos fazem pequenos grupos, costureiras fazem pequenos grupos. Uma mulher costureira começou: olha, eu tenho em comum costura, vou convidar algumas pessoas, vou dar curso de costura aqui, e ensinou as pessoas a costurarem. Enquanto estavam costurando, estavam conversando. E aí, de repente, escuta, mas você é diferente. Por que você é diferente? Então começam a falar de Jesus. E aí mais pessoas acabam vindo a conhecer o amor de Jesus. Percebe? Não é uma coisa tão difícil. Basta a gente se dedicar. O corpo de Cristo. Paulo usa um exemplo em Coríntios 12, 1 Coríntios 12. Ele usa a imagem do corpo de Cristo para descrever a estrutura organizacional do pequeno grupo. Da igreja e do pequeno grupo, pode ser também. Cada membro é essencial. Você percebe que o nosso corpo tem diversas funções. Você já imaginou se os olhos fossem na ponta dos dedos? Quantas vezes você teria furado o seu olho já? Percebeu? Agora, feche os seus olhos e tente fazer alguma coisa. Tampe seus ouvidos e saia na rua. Veja o que vai acontecer. Você já percebeu uma coisa interessante? Você não consegue abotoar uma camisa sem usar os polegares. Tente fazer isso, para você entender. É uma coisa interessante. Você não consegue fazer as coisas, mesmo que sejam coisas pequenas. Você tem dificuldade para fazer se não estiver tudo junto. Então, você percebe que cada membro é essencial para o funcionamento do corpo. Quando nós pensamos no corpo humano, reconhecemos que as diferentes membros ou partes do corpo estão organizadas em um sistema e elas não funcionam independentemente. O corpo humano é constituído por 11 sistemas vitais para o seu funcionamento. Imagine o aparelho, o sistema respiratório, como um pequeno grupo em diversos componentes, fornecendo oxigênio para as células. Percebeu? Já imaginou o que seria do coração se não tivesse o oxigênio ou o cérebro? O sistema respiratório também mantém todo o corpo vivo. E o sistema circulatório. E o sistema digestivo, ou digestório, como alguns querem dizer, ele mantém as células alimentadas. Então, tem que haver uma interação tudo isso aí.
Por isso nós podemos entender que o Espírito Santo impressionou o apóstolo Paulo para usar o corpo para ilustrar o organismo da igreja. E quando nós pensamos no corpo humano, vemos que todo membro tem uma função. Nenhum deles age como um mero espectador ocioso. Todos estão envolvidos. 1 Coríntios 12, versos 20 a 22, veja o que Paulo diz ali. 1 Coríntios capítulo 12, versos 20 a 22. Veja o que Paulo diz aqui. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são, às vezes, os mais necessários. Podem não ser os mais importantes, mas eles são úteis. Cada membro da igreja é de vital importância. Cada ser humano que foi agraciado com o dom para servir ao corpo. Os pequenos grupos são um veículo que Deus usa para focar o testemunho de cada um em benefício de todo o corpo. Você pode ter um pequeno grupo que tem uma pessoa, eu não sei fazer isso. Mas você sabe fazer, eu sei fazer aquilo. E vai fazer aquilo. Conheço pessoas que são excelentes hospitaleiras, simpaticíssimas para receber pessoas. Mas se você chamá-las para ir falar lá na frente, levar uma mensagem, ela treme de medo, ela não consegue. Então, use o talento que ela tem. Vai convidar pessoas, receber pessoas. Fantástico. Deus combina os dons. Além de facilitar nosso testemunho pessoal por Cristo, os pequenos grupos oferecem uma oportunidade para que os dons de cada membro combinados floresçam e sejam utilizados em sua capacidade máxima. Algumas sugestões de pequenos grupos. Por exemplo, as nossas unidades da escola sabatina. Eu sei que nós estamos vivendo numa fase difícil agora, devido a essa pandemia, mas há esperança mas as unidades da escola sabatina podem se reunir. Hoje tem veículos de comunicação que nos ajudam a conversar, nos aproximar das pessoas. Então, use o que você tem. Podem tornar um pequeno grupo bastante eficaz. Cada um tem o seu talento, use isso aí. Grupos ministeriais. Os grupos ministeriais se concentram no trabalho missionário e são motivados pela missão. Por exemplo, às vezes você tem na pessoa 2, 3, 4, 5 irmãos que têm assim gosto de dar estudos bíblicos. Organize um pequeno grupo. Una-se, participe. Grupos de crescimento pessoal. Existem grupos de pessoas que gostam de estudar, de tirar lições da Bíblia. Use isso. De 6 a 12 pessoas, 10, 12 pessoas, sei lá. Eles se preocupam em fortalecer a igreja. Então, use esse talento que existe na sua igreja. Cada um pode fazer a sua parte. Grupos missionários se reúnem para orar, estudar a palavra de Deus, para se sociabilizar. Além do crescimento em Cristo, levam pessoas a compreender a palavra de uma forma diferente. Ajuda as pessoas a entender melhor o que está sendo dito ali. Uma pequena estrutura para a reunião de pequenos grupos. Uma reunião que deve durar em torno de 1 hora. Talvez 1h15, um pouco mais. Não tem que ser assim uma coisa assim, quadradinha. Não, tem que ser isso aqui, pronto, acabou. Não, tem que ser uma coisa mais aberta, mais livre, que movimenta. Porque às vezes você entra num assunto interessante e as pessoas ficam ali conversando por tempo. A única coisa que você precisa cuidar é para que a coisa não vá para um lado, para outro e comece a devagar pelo mundo afora. Então, tem cinco coisas para serem feitas. Momento para compartilhar. E nesse momento o líder, grupo, convida os membros que
Contem como foi a sua semana. Compartilhem o que aconteceu com ele. Contem os problemas, contem as coisas boas. E assim as coisas vão. Momentos de oração. Este momento de abrir o coração um para o outro. Abrir para Deus o coração, pedindo que Ele venha suprir nossas necessidades e agradecendo também como Ele tem guiado nossa vida. E aí então, oram uns pelos outros. E ali é interessante, você pode fazer duplas de oração em pequenos grupos, onde um vai orar pelos outros diariamente. Você pode, de tempos em tempos, trocar as duplas. É uma coisa interessante. E então, momentos de estudo. Um estudo bíblico em pequenos grupos não é um estudo bíblico que um fala e todo mundo ouve, mas é uma interação. Direcionado sempre a um tema específico que é estudado. Pode ser um livro da Bíblia, um assunto, um capítulo da Bíblia, coisa simples. E ali cada um vai dar a sua opinião, o que isso significou para a sua vida. E aí há uma interação. Depois, socialização. Em geral, os estudos bíblicos em pequenos grupos são interativos, explorando um tema específico ao estudar um livro da Bíblia. E depois desses estudos, eles se dedicam algum tempo para conversar, se conhecer melhor, para interagir. Pode ser aí uma confraternização com alguma comidinha, alguma coisa, um suco, uma pipoca, sei lá, alguma coisa assim. Se reunir um sábado à noite para comer uma pizza em pequeno. Isso tem infinidades de formas. Todos arcam com a despesa para que não fique pesado para algum, comemora-se o aniversário de um, coisas assim, que são as socializações, são os momentos de confraternização social. E também, por último, também importante, o planejamento missionário. Todo pequeno grupo deve tomar o foco na missão. Isso é importante. Porque se nós deixarmos de lado a ênfase missionária de ajudar pessoas a passar que passam por dificuldades, a encontrar um caminho seguro, encontrar um Deus que é mais agradável e que um Deus que nos ajuda a enfrentar as dificuldades, o pequeno grupo ele perde o seu objetivo e se torna simplesmente um grupo social. E não é esse o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é levá-las a conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento de Deus. Só que nós temos que lembrar que devemos usar todos os artifícios que nós temos para atrair as pessoas para quererem ser diferentes também. Veja o que John Wesley, que é o fundador do metodismo, fala sobre os pequenos grupos. Ele estabeleceu os pequenos grupos como base em seu ministério, apresentando ideias poderosas sobre seu valor. Os princípios metodistas para pequenos grupos têm sido aplicados eficientemente por educadores seculares e líderes religiosos desde que Wesley os introduziu. Os metodistas eram divididos em grupos de 10 a 12 membros. O líder de cada um desses pequenos grupos, dessa classe, que era escolhido pelo próprio pequeno grupo, ele precisava se encontrar com cada membro do seu grupo pelo menos uma vez por semana. O líder era responsável pelo cuidado espiritual dos membros do seu grupo. Como um autor preeminente menciona, ele devia perguntar como eles estavam, aconselhá-los, admoestá-los e receber deles aquilo que estavam dispostos a dar para ajudar os pobres. O reverendo W.H. Fitchef, ele escreveu o seguinte: nas sociedades wesleyanas surgiu uma nova e extensa irmandade, a qual se espalhou como uma rede viva sobre toda a Inglaterra. Como uma família, ela conectava homens e mulheres separados por si por imensas diferenças de educação e posição social, de riqueza e pobreza. As classes, ou os grupos, eram como uma irmandade tecida com laços familiares e laços espirituais. E dessa maneira ela se tornava indestrutível.
De acordo com Albert Wollen, todo grande reavivamento foi influenciado pelo pronto acesso à Bíblia e pela reunião de crentes em pequenos grupos, formados por amigos. O que aconteceu na Inglaterra durante o tempo de Wesley pode acontecer em nossa sociedade hoje. Os pequenos grupos são como família, provendo identidade e relacionamento para as pessoas solitárias. John Wesley não foi o maior pregador de sua época, mas o seu amigo distante. E, por vezes, o seu maior crítico, George Whitefield, o foi. E dizem que ele pronunciou o seguinte lamento: meus irmãos, Wesley agiu com sabedoria, disse Whitefield. Ele reuniu em classes pequenos grupos as almas que foram despertadas pelo seu ministério, preservando dessa maneira os frutos do seu trabalho. Eu negligenciei isso, e meu povo é como uma corda feita de areia. Percebeu? Queridos, na igreja cristã do Novo Testamento não havia espectadores. Todos trabalhavam. O mesmo modelo funcionará hoje. Envolva-se em um pequeno grupo e você crescerá em Cristo. E os seus relacionamentos e o seu testemunho para o mundo será mais eficaz. Entregue-se e dedique-se e faça a sua parte. Que Deus o abençoe. E o seu trabalho vai ser um trabalho cada vez melhor e vai levar pessoas aos pés de Cristo Jesus. Trabalho cristão. Vamos cantar este hino para finalizar o nosso estudo de hoje. Cante e pense nas palavras e coloque-as em prática em sua vida. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer diligentes o que ele ordenar. No labor com fervor, a servir a Jesus, com desvelo e fé e com oração, até voltar o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte do bem, os sedentos levar. Só a cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com desvelo e fé e com oração, até voltar o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor, e então para sempre exaltado será, quem real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com desvelo e fé e com oração, até voltar o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, e coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com desvelo
Na lição, no começo, que eu comecei com você, da história daquela igreja que começou a trabalhar em pequenos grupos, onde 9 pessoas se reuniram para isso, depois de algum tempo, eles começaram a fazer nos lares um centro de evangelização e 17 pessoas foram batizadas. Uma igreja que ficou muito tempo sem batizar pessoa alguma. O que você acha? Vale a pena? Eu tenho certeza que vale, porque mais pessoas vão conhecer e dessa forma estaremos ajudando para que Jesus volte logo e tenha mais pessoas para levar para o lar eterno. Vamos orar. Pai querido, que sejamos guiados pela Tua poderosa mão e pela Tua maravilhosa graça, para que em nosso lar, em nossa comunidade, possamos organizar pequenos grupos onde levemos pessoas a ter um encontro contigo, através de eventos sociais, através de encontros, através de amizade, e assim possamos levar pessoas, assim ter um encontro contigo, e um dia, juntos, podermos estar no lar eterno. Esteja conosco nesse dia, guardando-nos ao teu lado, para que tenhamos uma comunhão íntima contigo e uma entrega total em tuas mãos. Pedimos a tua bênção e a tua direção e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado desse estudo conosco. Estamos felizes porque você está conosco. Que Deus o abençoe e que Deus o use para levar pessoas aos pés de Jesus. Se você gostou, se você sabe que existe alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com essa pessoa. Se você não é inscrito em nosso canal do YouTube, inscreva-se e receba mensagens. Marque o sininho para que você possa ser avisado quando nós colocarmos alguma outra mensagem. Que Deus abençoe. Dê você um sábado maravilhoso e grande com Cristo Jesus. E daqui a pouquinho voltamos para o nosso culto. Até já.